Essa é uma questão que vai ser trabalhada no livro O Capital, de Marx, de como ele entende a questão econômica e política. Segundo Marx, as relações de produção são aquelas que estruturam a economia da sociedade e é a base real que se ergue uma superestrutura jurídica e política. Essa é a ideia central de Marx, a ideia de que a sociedade funciona como um guarda-chuva, onde a haste de metal é o mais importante, que é a economia, e todo o restante, por exemplo, a política e a justiça, estão funcionando para proteger, como a parte de tecido de um guarda-chuva, a economia. O enunciado, então, nos pergunta: com base no texto, para Marx, o modo de produção e as relações de produção. Então, a pergunta é sobre a estrutura, sobre a economia e não sobre a superestrutura. Letra A. Explicitam a similaridade entre as condições de trabalho no capitalismo e na Idade Média. Não, existem diferenças marcantes na estrutura capitalista para a estrutura da Idade Média. No capitalismo você tem a mais-valia, você tem o lucro, e isso não é similar ao modelo feudal. A alternativa A é falsa. Letra B. Delimitam as relações econômicas para que elas deixem de influenciar na vida social. A economia não vai deixar de influenciar na vida social. A economia fomenta, é a base de toda a relação social. Então não pode ser a letra B. Letra C. Estabelecem uma sociedade independente de sua estrutura econômica e cultural. Novamente, a sociedade não pode ser independente da economia, porque a economia é a base da sociedade. Isso é contrário do que o Marx pensa, por isso a letra C é falsa. Letra D. As relações, então, definem as relações sociais, políticas e jurídicas de uma determinada sociedade. O modo de produção, as relações de produção, ou seja, a economia, define a sociedade, a política e as relações jurídicas. A economia, que é a base, define a superestrutura como a política e a justiça. Portanto, a letra D é a correta. Letra E. Condicionam a vida social em detrimento das relações materiais da sociedade. Condicionar, condiciona, mas não em detrimento. Afinal, são as relações materiais que são a base da sociedade. Então, elas não estão em detrimento sobre nada. Realmente, a letra E é falsa. O único gabarito possível é a letra D.